Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje a nossa aula será de matemática. Como tema, tipos de figuras geométricas, apoios, dobras e pontas. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Você já sabe as diferenças de figuras planas e de figuras não planas, né? Essa da foto é plana e essa é não plana. Se a gente analisa uma caixa de sapato, por exemplo, uma embalagem de caixa de sapato, ela é um sólido geométrico, certo? Mas em partes dessa caixa, a gente consegue ver figuras planas, como o retângulo, por exemplo. Se a gente analisar essa caixa de cima, a gente consegue ver a figura plana retângulo. Mas a caixa de sapato é um sólido geométrico. Então, uma figura plana, ela tem todos os pontos no mesmo plano, como por exemplo o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo e assim por diante. Várias outras, figuras que têm todos os pontos no mesmo plano. E os sólidos geométricos, eles têm comprimento, altura e largura. Então, eles têm vários pontos em vários lugares. O Prof. Carol pegou uma caixa de sabão em pó para mostrar para vocês. Por exemplo, a caixa de sabão em pó, ela tem comprimento, ela tem altura e ela tem largura. Então, ela é um sólido geométrico. Mas se eu analisar ela de cima, eu vou olhar ela de cima, assim, ela não parece um retângulo? Sim, isso é uma figura plana dentro de um sólido geométrico. Então, a figura plana é quando ela só tem esse lado, só tem esse ponto, que vocês só estão vendo o retângulo. Então, isso é uma figura plana, mas a figura plana está dentro do sólido geométrico, porque se você analisa ele de outros lados, você vê o comprimento, a altura, então ele é um sólido geométrico. Os sólidos, eles podem ser apoiados de diferentes maneiras. Por exemplo, eu posso pegar essa caixa, eu posso deixar ela de pé assim, eu posso deixar ela assim, eu posso deixar ela assim. São várias formas de se apoiar. Então, ele tem várias faces. Vamos contar quantas faces que esse retângulo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 faces. E esse sólido geométrico, esse bloco retangular, ele tem pontas. Como assim pontas, Prof. Carol? Vamos contar quantas pontas ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas. E além de faces e de pontas, eles também podem ter as dobras. Como assim as dobras? As dobras são as linhas que compõem ele, Por exemplo, aqui, ó, ele tá dobrado, então essa é uma dobra. Vamos contar quantas dobras que essa caixinha aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui, 9, 10. Essa dobra eu já contei, ó. Já tinha contado essas duas aqui. 10, 11, 12. Então, ele tem 12 dobras. Mais pra frente a gente vai entender que essas pontas são chamadas de vértices e que essas dobras são chamadas de arestas, tá? Mas isso mais pra frente. Agora vocês já sabem que o sólido geométrico tem faces, que é como ele pode ser apoiado. Ele tem pontas, que é quando liga as dobras, E eles têm dobras. Por que dobras? Porque vai dobrar. Por exemplo, essa caixinha precisou ser dobrada. Como quando a gente faz um cubo, um dado, a gente tem que dobrar, então a gente faz as dobras, certo? Muito bem, Regilinda. Agora, depois de aprender muito sobre o nosso sólido geométrico bloco retangular, a gente vai para as atividades. Lá na página 61, vocês têm a número 1, onde vocês vão ter que descobrir como cada embalagem é vista de cima. Relacione as embalagens com as formas que você descobriu. Por exemplo, a Prof. Carol falou, se eu tenho esse bloco retangular, Se eu ver ele de cima, como que ele está sendo visto? Ele está sendo visto como um retângulo. Então, é a forma plana dele, Ele está sendo visto como um retângulo. Ali tem as embalagens e tem as figuras para vocês ligarem como vocês acham que cada embalagem
é vista de cima. Se você fosse olhar aquela embalagem de cima, como que ela ia ser vista? Tem o círculo, tem o quadrado, tem o triângulo, tem o retângulo, tem várias forminhas ali para vocês fazerem a ligação. Na número 2, da página 62, pede para vocês contornar neste quadro aqui todas as figuras que têm forma de sólidos geométricos. Não fala para vocês contornar as figuras planas, é para vocês contornarem os sólidos geométricos, aqueles que têm comprimento, que têm altura, que têm largura, que têm essas características que a Prof. Carol explicou no vídeo para vocês. Depois, a número 3, vocês vão ter que escrever o nome da forma geométrica plana, que você identifica ao observar a caixa a seguir de cima. Então, se você observa, por exemplo, a caixa de presente ali, né? Esse daqui, que é um cubinho. Se você olhar ela de cima, que forma plana, que forma geométrica plana que você consegue ver ela ali? Vocês vão responder, vão escrever ali nessa letra A e nessa letra B. Ali a gente tem o Entre em Ação de hoje, que vai ser bem legal. Vocês vão ter que ir lá no anexo 2 e recortar as formas geométricas, ó, que tem ali. Recortar essas formas geométricas e montar elas. Depois de montadas, vocês vão montar os sólidos. Depois de montado, vocês vão observar. E em seguida, preencher este quadro aqui. Onde pede o tal sólido geométrico, ele tem quantas pontas? Ele tem quantas dobras? Ele tem quantas faces? Vocês vão contar de cada sólido que vocês montarem e colocar nos quadrados embaixo. Na número 1, vocês vão ter que comparar as quantidades de elementos de cada sólido e escrever as conclusões que vocês chegaram. Por exemplo, vocês vão observar quantas pontas que tem o primeiro sólido geométrico que vocês montaram. Quantas pontas tem ele? Quantas pontas tem ele? Vocês vão ver a quantidade de pontas de um, a quantidade de dobras de outro, a quantidade de faces de outro e vão chegar a uma conclusão, porque não são todos iguais. Eu quero saber qual conclusão que vocês vão chegar. Na número 2, vocês vão desenhar 2 sólidos geométricos que não têm pontas. Eu quero que vocês desenhem aqui os sólidos geométricos que não têm pontas, porque existe sólidos geométricos sem pontas. E eu quero saber ali. Na número 3, vocês vão ter que falar qual é o sólido geométrico que tem ponta, mas que não tem dobra. Eu quero saber se vocês adivinham ele, tá bom? Eu vou deixar uma diquinha aqui, eu quero que vocês me falem qual que é. Bom, gente linda, seria isso hoje a nossa aula. A Prof. Carol espera que vocês tenham entendido sobre os blocos retangulares e sobre as figuras planas e sobre as dobras, sobre as faces, sobre as pontas, tá bom? Um super beijo da Prof. Carol e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau!